São Paulo esquenta negociações com 2 jogadores, Gabriel. O mercado do São Paulo fica agitado. Vamos falar muito sobre isso. Tem notícia maravilhosa aí sobre retorno de Lucas. Vamos comentar sobre isso. E várias e outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu querido? Vamos embora para mais um vídeo. E hoje foi dia de treino, dia de reapresentação. Jogadores ganharam folga no domingo, né? Só descansaram aí no domingão, né, cara? Ficaram com a família, de boa, sem treino. E hoje todo mundo se reapresentou porque estamos aí na última semana de preparação antes do São Paulo voltar a jogar, né? Já vamos voltar a ficar puto de novo, né? Igual a gente tava antes. Mas é óbvio que é muito ruim ficar sem o São Paulo aí, sem ver o São Paulo jogar, né? Tanto tempo, assim como foi por causa da Copa do Mundo aí de clubes, tá bom? Vamos lá, que o negócio é o seguinte. Vamos começar aqui falando sobre o Lucas e também sobre o Ferreirinha, porque temos notícias aqui, irmão, excelente, notícia para comemorar. Formação do GE. A semana começa com boas notícias para o torcedor do São Paulo. Nesta segunda-feira, Lucas Moura e Ferreirinha foram integrados ao grupo após cumprirem todo o processo de transição física e estão cada vez mais próximos de seus retornos aos jogos. A dupla que seguiu o protocolo de recuperação trabalharam normalmente com os companheiros nesta manhã, tá? O Lucas e o Ferreirinha estavam fazendo aquele processo de transição que a gente comentou, né? Os caras se recuperam, depois começam a fazer um trabalho de fisioterapia, transição ali para o gramado, e depois da transição, o passo seguinte, né, cara, é treinar com os companheiros, e isso aconteceu hoje pela primeira vez, tá? Tanto o Lucas quanto o Ferreirinha participaram de todas as atividades com bola do elenco do São Paulo. Treinaram normalmente, tá? E é óbvio que a expectativa aí deles voltarem já contra o Flamengo, né? Porque treinaram segunda-feira hoje, normal, né? Sem nenhum tipo de restrição. Aí tem treino terça, treino quarta, treino quinta e treino sexta. Então, pô, tem vários dias ainda aí, né, cara, durante a semana de treino, né, para os caras treinarem aí e estarem disponíveis aí para o Crespo já pro jogo contra o Flamengo. Graças a Deus, eu não aguentava mais ter que ver o Cédric Soares de ponta direita do São Paulo. Não aguentava mais, né? Um negócio inacreditável que o Zubeldia fazia. Tinha muitos desfalques, é verdade, mas, pô, não dava pra gente ver o Cédric de ponta do São Paulo, né? E óbvio que com o Lucas voltando, Ferreirinha, a gente ganha mais opções aí para o ataque, né, cara? Notícia aí maravilhosa. Só nesse período aí de Copa do Mundo de Clubes, né, como a gente acabou de comentar, o Oscar e o Marcos Antônio já estão recuperados há muito tempo, já estão treinando aí já há muito tempo, e agora o Ferreirinha e o Lucas, né? Então 4 jogadores aí fundamentais e titulares do time, né, cara, disponíveis aí nesse período de Copa do Mundo de Clubes. Então foi bom essa parada aí para recuperar os jogadores do São Paulo, né, cara? Muito bom aí mesmo, tá bom? A outra novidade do dia foi o volante Luiz Gustavo, que trata um tromboembolismo pulmonar. Ele realizou o primeiro trabalho com bola, seguindo seu cronograma de exercícios, ainda sem o impacto e de forma isolada com a preparação física. Tá? Ele não tem um treino, não está fazendo treino com o elenco, né, com nenhum tipo de impacto com os outros jogadores, mas também já avançou, já começou a fazer trabalhos com bola, coisa que ele não estava fazendo, começou a fazer hoje, nessa segunda-feira, e deu mais um passo aí, né, cara, para talvez ele voltar a jogar. A gente não sabe se vai voltar, como é que vai ser aí, mas teve uma notícia boa de um avanço aí em relação ao Luiz Gustavo, tá? Falamos sobre o Ferreirinha, falamos sobre o Lucas, falamos sobre o Luiz Gustavo, bora falar agora sobre uma notícia aqui que não é muito boa, né, porque nem tudo também são flores, tá? Temos aqui 2 informações sobre o Lucas Ferreira. Comentamos sobre o Ferreirinha, bora falar agora sobre o outro Ferreira, que é o Lucas Ferreira, que é da base do São Paulo. Vamos lá. Pela manhã, tá? Essa informação saiu de manhãzinha. O Éder Traschini, segundo o Éder Traschini, o Lucas Ferreira foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular, tá? Foi a informação que o Éder Traschini trouxe de manhã. Agora à tarde, depois do treino, o GE colocou aqui, ó. O atacante Lucas Ferreira, com dores na região do quadril, fez trabalhos no gramado supervisionados pela fisioterapia, né? Então, vamos ver aí se ele vai estar disponível ou não para o jogo aí contra o Flamengo, né? O Eder Traschini falou que ele teve uma lesão muscular e o Gé botou que ele está com dores no quadril e fez trabalhos com a fisioterapia. Então, vamos aguardar os próximos dias para ver se ele vai ser desfalque ou não contra o Flamengo no sábado, né? Vamos ver se ele vai ser desfalque ou não. Vamos ter que aguardar aí os trabalhos durante a semana, tá bom? Seguindo aqui sobre o treino do São Paulo, já falamos sobre os jogadores em específico, bora falar sobre o treino de fato.
Amanhã, nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, começou com o trabalho de fortalecimento muscular no gramado, como parte do aquecimento orientado pelos preparadores físicos. Na sequência, para complementar esta primeira etapa do dia, os jogadores realizaram uma atividade de velocidade e fundamentos técnicos, tá? Foi o aquecimento, né, aí das atividades desta segunda-feira. Depois disso, os jogadores foram divididos em dois grupos. Uma parte realizou um trabalho aí focado em posse de bola em um espaço reduzido, enquanto o outro grupo aprimorou construção de jogadas com troca de passes, cruzamentos e finalizações ao gol, tá? Foram aí as atividades que o Crespo fez aí junto ao elenco do São Paulo nesta segunda-feira. Tava até falando um negócio pra vocês aqui. São Paulo volta a jogar sábado contra o Flamengo, jogo duríssimo, né, irmão? Pedreira, Flamengo e São Paulo no Maracanã. Pô, mas depois que o Marcos Antônio já tá, né, disponível já há muito tempo, o Oscar, agora o Lucas e o Ferreira, fiquei até animado com a volta do São Paulo, né? Porque os principais jogadores do São Paulo estão voltando, dá até um ânimo, né, cara, pra gente voltar a ver o São Paulo aí. E também tem um tempo que o São Paulo tá sem jogar, né? Por causa da Copa do Mundo, tem muito tempo. E, pô, deu até um ânimo depois dessa notícia aqui, que o Lucas tá treinando, o Ferreira, né? Então a gente vai voltar aí com nossos principais jogadores já disponíveis. É óbvio, né, que assim, no geral, todo mundo tá sem ritmo porque ninguém tava jogando. Os caras estavam de férias, agora estão treinando, tá todo mundo sem ritmo, né? E é óbvio que os jogadores que estavam machucados, principalmente o Lucas e o Oscar, é óbvio que vão demorar um pouquinho, né, cara? Pra estar naquele ritmo ali 100%, né, cara? Tanto em questão de ritmo de jogo, quanto na parte física, né? Então é óbvio que vai ter que demorar um pouquinho de jogos aí, né, cara? Para os caras jogarem, pegarem ritmo, tá 100% fisicamente, para eles poderem jogar o melhor deles, mas só deles estar disponível, só dos caras estar em campo, irmão, já faz uma diferença muito grande, porque são dois jogadores acima da média, né? Então, quando os caras estão disponíveis, já é algo aí, irmão, para tu comemorar, né? Para tu comemorar aí, tá bom? O que acontece, tá? Amanhã, terça-feira, novamente no CT da Barra Funda, o São Paulo retomará os preparativos, né, aí para o jogo contra o Flamengo eu ia falar quarta-feira, no sábado, né, que é o jogo do São Paulo aí. São Paulo volta a jogar, tá bom? Vamos seguir aqui, meu querido, e o negócio é o seguinte, tá? Quero falar aqui com vocês, vamos falar sobre o mercado? Bora falar sobre o mercado, porque temos aqui algumas notícias sobre o mercado da bola, tá? Segunda-feira aí, com notícias sobre o mercado, que vai abrir, se não me engano, no dia 10, né? Vai abrir dia 10 de janela. E óbvio que o São Paulo tem alguns jogadores aí que o São Paulo quer buscar. Tem a lista que o Crespo indicou para a diretoria. Também já comentamos aqui, né? São Paulo tem 3 prioridades no mercado, né? Um lateral, um atacante de lado, de beirada de campo, e também um zagueiro, né? Já que o Juan acabou indo embora aí, né? Um lateral porque o Igor Vinícius foi embora e só tem o Cédric. E os caras também querem atacante de lado. Não sei se necessidade, mas é a posição que o São Paulo quer buscar. Bom, temos aqui informação. Vamos começar falando sobre o Advíncula, tá? Que é lateral aí do Boca Juniors. Quem trouxe essa informação, tá? Foi o Germán Garcia Grova. Segundo ele, o São Paulo realizou contatos com o Boca Juniors, tá? O São Paulo perguntou aí, fez aquela sondagem sobre o Luiz Advíncula. Porém, o lateral peruano conversou com os representantes do Boca e decidiu permanecer na Argentina, tá? Ele falou que o São Paulo teve conversa, que estava conversando e que depois, né, cara, ele conversou lá com os caras do Boca e preferiu ficar na Argentina. Bora ver se vai ter uma reviravolta aí, né? Porque o São Paulo estava interessado, segundo ele, na contratação do Advíncula. Eu não acho o Advíncula um jogador ruim. Ele já teve uma passagem no Brasil, que se eu não tô maluco, foi na Ponte Preta, não foi que ele não jogou? Ele jogou no time de menor expressão no Brasil, acho que foi a Ponte Preta, se não tô doido. Ele teve uma passagem aqui, né, mas tem muito tempo já. E joga da seleção peruana, já tá no Boca já há muito tempo, né? Eu não acho ele um jogador ruim, só que ele tem 35 anos de idade. Ah, Gabriel, tem preconceito com jogador de 35 anos? Não, não tenho preconceito nenhum. A questão é que a gente já tem muitos jogadores com mais de 30. Vocês estão vendo aí o Oscar e o Lucas aí, cara, sofrendo e muito fisicamente esse ano, com lesões, né? O Oscar se machucou, voltou mais cedo do que devia, é verdade, já se machucou de novo depois, né? Ele se machuca, volta quando tá direto, se machuca de novo, fica um tempão aí desfalcando o São Paulo. O Lucas é a mesma coisa, se machucou contra o Palmeiras, ficou um tempo fora,
voltou 3 jogos e se machucou de novo. E é óbvio que a idade pesa e muito, né, para esses jogadores. Essa é questão bem óbvia. O Pablo Maia, que tem 23 anos, voltou 1 mês e meio, tá, de forma antecipada do que estava previsto para ele voltar depois da lesão. Por que será? Porque o cara tem 23 anos, né? É óbvio que um jogador mais jovem, irmão, vai conseguir, além dele jogar mais jogos, ter mais intensidade, conseguir entregar mais pro time fisicamente, né? Fisicamente, em questão de quantidade de jogos, os caras, quando se machucam, voltam mais rápido. Os mais velhos, ao contrário, já não joga tanto, joga menos jogos, tem menos intensidade, tem que tomar mais cuidado para não se machucar, e quando se machuca, demora mais para voltar. Essa coisa é bem lógica e óbvia, né? Então, a gente já tem muitos e muitos jogadores, além de Lucas e Oscar, que tem, irmão, 30, 33, 34, 35, então trazer mais jogadores aí, irmão, tem que evitar. Tem que trazer jogadores mais jovens aí para rejuvenescer o elenco do São Paulo. É óbvio que os jogadores mais jovens também custam, né? Todos custam no final da história, né? Todos custam, mas tem que rejuvenescer o elenco. Tem que rejuvenescer o elenco aí. Não acho um lateral ruim, ainda mais para a escassez que a gente tem cada vez mais aí no mercado, mas 35 anos é complicado. É complicado aí. Tá? Aí vamos seguir aqui, porque temos mais informações aqui, tá a informação agora do blog do São Paulo. O São Paulo tem negociações com 2 jogadores sul-americanos que esquentaram nas últimas horas, tá? Então você pode ter 2 conversas aí, tá? Que esquentaram nas últimas horas. Gabriel, quem são os jogadores? O blog do São Paulo não informou o nome especificamente desses jogadores, mas deu aqui algumas informações. O primeiro jogador, tá, é um defensor argentino que também atua como volante. E o segundo jogador, tá, é um jogador ofensivo chileno que atua pela sua seleção, tá? Então faz 2 informações que o blog trouxe sobre esses 2 jogadores. A gente não sabe quem é especificamente, não vazou os nomes ainda. Sempre vaza os nomes, né? Que tá, o time tá interessado em tal jogador, o São Paulo que é esse, né, cara? Sempre vaza os nomes, como a gente tá acostumado, mas por enquanto não vazou. Né? Então o blog trouxe aí que um é um defensor argentino que também joga como volante e o outro é um jogador ofensivo chileno que joga pela sua seleção. Né? Então vamos aguardar aí, porque certamente, ainda mais se esquentar as negociações, em breve a gente vai ter aí os nomes sendo vazados, porque no São Paulo tudo vaza, entendeu? Tudo vaza aí, não tem jeito. Então vamos aguardar. Aí, porra, um defensor argentino que também atua como volante, tá para chutar 1 milhão de jogador, né? E o segundo jogador aí ofensivo da seleção do Chile. Aí você consegue já imaginar alguns jogadores aí, né? Enfim, espero que não seja o Vargas, né? Eu vi muita gente comentando, pô, espero que não seja o Vargas, que não sei o que. O Vargas realmente não dá mais. Né? Pô, eu gostava muito do Vargas quando ele jogava, nem sei se ele estava sendo convocado mais pelo Chile, né? Gostava muito dele quando ele jogava no Grêmio, entendeu? Pô, lá atrás, quando ele jogava no Grêmio, eu achava ele brabo. É um dos jogadores que eu vejo jogar aqui no São Paulo, mas hoje é óbvio que não tem mais condição nenhuma, né, cara? 30 e poucos anos aí também, não dá, tá? Aí, complementando aqui essas informações sobre esses 2 jogadores que o blog do São Paulo trouxe, ele acrescentou aqui ainda o blog, ó. Os 2 jogadores que a gente citou agora são jogadores sul-americanos aí que estão negociando com o São Paulo, que atuam por clubes tradicionais da América do Sul. Tá? Os 2 jogam em clubes aí tradicionais da América do Sul, repetindo, né? A gente não sabe quem é, mas ainda mais São Paulo aí esquentar as negociações, conseguir avançar para contratar. É óbvio que ao decorrer dos dias aí, né, dias, semanas, a gente deve ter esses nomes vazados. Vamos aguardar aí, repetindo a informação que o Gé trouxe, São Paulo quer um lateral direito, um jogador de lado e um zagueiro. Nessa ordem é a prioridade, tá? Primeiro lateral, segundo jogador de lado e em terceiro zagueiro, tá? Só pra gente recapitular aí o que o São Paulo deseja, né? Se vai conseguir ou não já é outra história, mas o que o São Paulo deseja no mercado aí são jogadores aí jogadores dessa posição aí, belezinha? Vamos seguir aqui, rapaziada, olha só. Em entrevista à ESPN, Gabriel Sara, o nosso cria, fala sobre a ajuda do seu pai e de Fernando Diniz para superar críticas e apelido no São Paulo. Olha só isso que eu acho interessante, isso que ele falou, abre aspas pro Gabriel Sara. Desde cedo, meu pai me ensinou que o futebol é emotivo. Não posso pedir para um torcedor que comprou ingresso para o jogo 9h30 da noite e que tem que trabalhar 5, 6 da manhã, ser paciente. Meu pai falou que se eu for bem, vão me amar. Se eu for mal, vão me odiar. Soube decifrar isso naquele momento.
que aqueles caras não me odiavam. Eles só queriam que eu jogasse bem. O Diniz foi muito importante na minha vida, porque mostrou isso para mim. Eles não vão chegar e me abraçar. Vão viver nessa emoção porque é um clube gigante. E a partir do momento que comecei a jogar bem, as coisas foram revertidas. Não levei para o coração esse apelido, porque eu sabia que não estava bem. Entendi um pouco a torcida. Eu estava frustrado também. No momento que isso virou algo bom, eu só entrei na piada, fecha aspas. Esse apelido, essa piada que ele fala é o se o Gabriel Sara é jogador, eu sou astronauta. Virou um meme gigantesco, né? Na torcida do São Paulo. Aí eu achei muito interessante isso que ele falou, né? No futebol no geral é isso, irmão. Jogou bem, a torcida vai te elogiar. Jogou mal, você vai criticar. E no fim de tudo, a torcida só torce pro cara e quer que o cara jogue bem. É óbvio que tem muito torcedor que perde a paciência, que em vez de criticar, irmão, ultrapassa o limite da crítica, tem gente que ameaça, tem gente que xinga a família, que já é outro ponto, aí não tem nada a ver com futebol. A gente tem que criticar o jogador em campo. Se passar de ser, irmão, já tá errado. Entendeu? Eu posso chegar aqui, posso criticar qualquer jogador. Criticar, não posso falar da família do cara, ameaçar o cara, aí já não tem nada a ver com futebol, nada a ver com nada. Você tá ultrapassando o limite, né? Eu achei interessante que ele falou que ele entendeu isso porque ele não estava bem, né? E que depois ele começou a jogar bem e viu que a situação reverteu, né? Que a torcida mais elogiava ele quando ele jogava bem. Ele viu que se reverteu, né? E começou a levar também na brincadeira esse negócio aí, né? Do se o Gabriel Sara é jogador, eu sou astronauta, né? Que era uma piada que tinha aí. Acho uma declaração bem madura, né? Que ele fala, a torcida tá no estádio, compra ingresso, 9 da noite, sofre pra ir pro estádio, tem que acordar cedo. Cara, irmão, vai ter emoção ali, né? Jogar mal, o cara vai criticar mesmo. Isso faz parte da essência do torcedor, não tem como tirar, né? Declaração bem madura que eu achei do Gabriel Sara aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.